Meu nome é Sara, meu grupo é formado por Júlia Radassa, Nayá Pódio e Lídia. Conhecimento da relação entre o descobrimento do Brasil pelos portugueses e os índios que eram nativos da terra. Nosso grupo vai falar dessa relação através do tema. A assimilação dos indígenas à cultura contemporânea. Porque os costumes e hábitos indígenas sofreram influências no decorrer do tempo. Pontos destacados são os seguintes: tecnologia, educação, política, casamentos e religião. Entrevistas a populares apresentam uma visão mais contemporânea. Você acha que o povo indígena sofreu alguma influência da nossa cultura? Quais? Bem, a gente observa hoje, pela mídia, que a tribo indígena realmente já sofreu bastante influência. A gente vê, por exemplo, índios no plenário, vereadores, índios procurando educação superior. Então, acredito sim que já sofreu bastante influência, embora eles ainda queiram preservar a cultura deles como indígenas. Como você imagina que são as aldeias hoje em dia? Será que são como aprendemos na nossa escola? Não, as aldeias hoje já têm bastante modificações, porque eu tenho amigos que viajam muito pela região norte. Inclusive eu tenho uma amiga em Roraima que mandou algumas fotos para mim, que eu posso até depois anexar no seu trabalho, mostrando a cultura indígena hoje, inclusive a vestimenta. Ela está muito parecida com a nossa, eles já aderiram bastante elementos à sua cultura. Duas entrevistas a se destacar são dois professores da UERJ que ressaltam aspectos históricos. A entrevista de Júlia Radassa. Quais influências que os vizinhos sofreram desde a colonização? Muitas, né? A começar pela influência da Igreja Católica, que teve um papel muito importante, sobretudo através dos jesuítas, na conversão das populações indígenas ao cristianismo. Quais ameaças as terras indígenas estão enfrentando? O que o Estado deve fazer quanto a isso? Então, Júlia, sobretudo na região amazônica, onde você tem a presença indígena mais numerosa no Brasil, né, existe lá também uma população que precisa daqueles recursos naturais para sobreviver. Geralmente são populações pobres mesmo, que precisam de terra para plantar, para criar, né, para alimentar suas famílias e tal. Então, às vezes, entra em contato e atrito com essas populações indígenas. O que ao longo do século XX os governos do Brasil têm procurado é proteger essas populações indígenas, né, procurando fazer com que a terra deles seja preservada, a cultura deles seja preservada, né? Mas são várias, tem muita gente envolvida com interesses igualmente legítimos, né? Porque, às vezes às vezes existem conflitos que é fácil você dizer qual é o lado certo da disputa, né? Você tem às vezes grandes empresas que não respeitam o meio ambiente, não respeitam as culturas indígenas e tal. Mas também existem aquelas situações em que o conflito se dá entre essas populações e brasileiros mais pobres que precisam de recursos também para sobreviver e tal. Como são os casamentos indígenas hoje em dia? Essas populações que já tiveram contato com a sociedade brasileira, também elas são muito variadas, porque você tem desde aquelas que já têm os mesmos costumes que nós brasileiros, cristãos, por exemplo, né, até aquelas que ainda conservam muito das suas tradições. Então, as formas de casamento deles são muito variadas, né? Nessas populações indígenas mais aculturadas, digamos assim, que já são cristãos, inclusive, a forma de casamento é a forma tradicional, né? Como o artesanato indígena é usado como mercadoria? Se os índios fazem seus artesanatos e, para sobreviver, vendem às pessoas que querem comprar, esses artesanatos tornam-se mercadoria, né? Porque mercadoria é aquela coisa que a gente compra e vende, não é isso que é mercadoria?
Então, e muitas comunidades indígenas, eles conseguem alguma renda fabricando esses artesanatos e vendendo. Então é assim que eles fazem isso. Como a tecnologia mudou algumas aldeias? Mudou muito, né? Porque isso desde o início, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, por exemplo, eles trocavam coisas que os indígenas tinham, que eles gostariam de ter, tipo pau-brasil, ou alimento, farinha de mandioca para se alimentar e tal. Eles trocavam essas coisas que os índios produziam, ou que tinham, por objetos que eram tecnologicamente mais avançados. Por exemplo, o machado de ferro, né? Eles não conheciam o ferro, eles não tinham machado de ferro. E para você derrubar uma árvore, por exemplo, é muito mais fácil você fazer isso com um machado de ferro do que com uma pedra, né? Eles não tinham anzóis, por exemplo, de ferro. Os portugueses traziam esses anzóis, né? Então eles trocavam com eles. Esses exemplos assim, de uma tecnologia mais desenvolvida desde o início da formação do Brasil, que alterou a vida deles, né? Porque à medida que eles usam machado de ferro, que eles usam anzóis e tal, isso muda a vida das pessoas, né? Facilita a vida deles, né? Facilita a alimentação, o peixe facilita derrubar a árvore. E isso começou desde lá do século XVI e até hoje em dia, né? Hoje em dia você tem aldeias que as pessoas usam relógio, as pessoas têm carro, né? As pessoas têm acesso à tecnologia que de alguma maneira facilita a vida deles, né? Muito obrigada. De nada. E entrevista de Nayá ao professor Giovanni de Antropologia. Porque foi um encontro muito desigual, né? Porque foram culturas diferentes, mas a cultura europeia teve um impacto muito grande. O primeiro deles foi um impacto até biológico das doenças, porque os indígenas não tinham os anticorpos para uma série de doenças europeias. Varíola, gripe, sarampo. Então, uma parte da população indígena foi dizimada na casa dos milhões, que nós estamos falando, né? De milhares, centenas, milhões de indígenas já morreram com essa primeira questão. Depois você teve a catequese, né, indígena, que feita da maneira que foi uma imposição, né, religiosa, cultural, que mudou os hábitos. Outra coisa, com o apresamento dos índios nas missões, eles prendiam índios de diferentes grupos, diferentes etnias, né, no mesmo lugar, gerou uma impossibilidade deles viverem, né, como eles viviam. E além disso, talvez a coisa mais grave foi que eles perderam os territórios tradicionais onde eles viviam. E aí a cultura indígena ela é indissociável, a identidade, a vida do território, né? E com isso houve um verdadeiro genocídio, né, indígena, né? Então houve tanto uma dominação econômica como uma dominação cultural, né? E isso gerou, enfim, fora a violência propriamente dita também, né? Matança mesmo de índios e tudo mais. Mas depois da Constituição de 88, pelo menos houve, pela primeira vez desde a colonização, um crescimento da população indígena. Isso foi inédito na história do Brasil recente. Como o artesanato indígena é usado como mercadoria? O artesanato indígena, né, como na nossa cultura, tem coisas que a gente faz que são próprias da nossa religião, né? Que a gente não trata como artesanato, como mercadoria, né? Por exemplo, o santinho que tinha na casa da minha avó, na casa do, sei lá, aquilo não é algo que vai ser vendido, é um objeto sagrado, um objeto familiar, isso não tem nem valor, né? Você não quer vender aquilo. A mesma coisa acontece com os objetos indígenas, que tinham uso tradicional, como para carregar coisas, ou arco e flecha, ou cerâmicas, né? E que vão sendo ressignificados na sociedade de consumo. Isso não significa também que é só um processo de violência cultural sobre os índios, porque muitos grupos indígenas também fazem dinheiro com esses artesanatos e com isso eles conseguem melhorar suas condições de vida. Então, assim, é bastante complexa essa ideia do artesanato como mercadoria, não é só um lado ruim. Agora, é claro que também a gente descontextualizar essas coisas pode ter um lado bastante cruel, né? De índios vendendo o artesanato na beira de estrada, de meio que uma situação de penúria.
A influência religiosa da Igreja Católica através dos jesuítas estão presentes em ambas as entrevistas, com a catequese dos índios que conduziu a outras religiões. O professor Giovanni destaca a desigualdade entre a cultura europeia, que era bem mais avançada em relação à cultura indígena. Também podemos destacar as doenças trazidas pelos europeus e que os índios não tinham anticorpos para combatê-las, e nisso muitas tribos foram dizimadas pelos vírus da varíola, gripe e sarampo, por exemplo. Com relação à política, há a necessidade do reconhecimento da ocupação das terras, pois sem esses reconhecimentos, algumas empresas se aproveitam para usufruir dos bens materiais em várias regiões. E podemos destacar a Constituição de 1988, que contribuiu para o aumento da população indígena, assim como mencionado na entrevista. Sobre os casamentos, algumas tribos indígenas que já aderiram aos nossos costumes se casam da forma tradicional. Porém, há também algumas tribos que guardam seus hábitos e se casam conforme seus costumes. Sobre a tecnologia. O início da tecnologia é no momento em que os índios começaram a trocar o pau-brasil por objetos que ajudaram a avançar seus meios de sobrevivência, como, por exemplo, a derrubar uma árvore ficou mais fácil com o machado de ferro. Desde então evoluiu até que hoje, nas aldeias, os índios usam carro, relógio e vestimenta mais comuns de nossa cultura. Então podemos concluir que as tribos indígenas aderiram bastante à cultura contemporânea com o uso de tecnologia, envolvimento político com seus representantes em Brasília e a busca desses índios por educação. A busca desses índios